tudo bem? Eu espero que você esteja bem demais. Tá? Meus queridos, há uma frase que se diz, né, que há mais mistérios entre o céu e a terra do que pensa a nossa vã filosofia. Né? Então, portanto, eu vejo que as pessoas estão, como eu, na busca de respostas. Uma das coisas positivas que eu vejo é que as pessoas estão buscando responder às perguntas essenciais da vida: de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Correto? E é evidente que também essas perguntas implicam em saber de como realmente é, né, o mundo, a matéria, né? Existem outros universos, existem outros planetas com vidas inteligentes. São perguntas que a gente vem tentando buscar respostas. É evidente que essas respostas não virão de uma maneira fácil. Né? Você terá que ter a ousadia de questionar as coisas. Eu, por exemplo, faço vídeos aqui, eu já tenho para mais de 200 e poucos vídeos. Tá? Às vezes a gente fica... Eu, particularmente, às vezes até penso em parar de fazer vídeo. Porque a gente vê que as pessoas gostam do engano, da mentira. Tá? De um lado, elas gostam de coisas do tipo assim, sabe, me engana que eu gosto de ser enganado. Eu gosto de ser enganado. Então, ou eles estão em busca das mentiras da ciência, baseadas em teorias, em cálculos matemáticos, ou de outro lado, eles estão em busca dos fundamentalistas religiosos que vêm com aquelas histórias as mais estapafúrdias possível para ganhar like, para ganhar membros de canal, porque tem gente aí vivendo do YouTube. Não sei se você sabe disso. Então eles querem a todo custo e a qualquer custo, né, ter sempre uma história para contar, mesmo que essa história seja inverídica. Eles não checam fontes. Tem gente aí vindo dar notícias sobre extraterrestres, sobre aliens, sobre OVNIs, que eles não se preocupam em checar a fonte. Né? E é baseado tudo em tipo, opinião. Fake opinion. Tá? Eu vou continuar seguindo uma trilha dos vídeos aqui para que eu seja responsável comigo mesmo e responsável com as pessoas. Não é? Existem bons canais no YouTube, mas vejo que também há pessoas que não estão preocupadas em lhe dar respostas. Né? Não estão dispostas a investigar. Né? Eu sou alguém que, sinceramente, eu estou tentando didaticamente mostrar algumas coisas para as pessoas. Veja, porque as pessoas estão
ligadas a um mundinho, né? A um mundinho delas, e aí, né? Esse mundinho é o mundinho que elas supostamente conhecem. Eu vou fazer aqui um vídeo, tentar ser o mais didático possível. É muito complicado você falar de coisas complexas e ser didático ao mesmo tempo. E também fazer um vídeo de 15 minutos, porque as pessoas elas estão tão assim, com desejo de aprender, mas elas querem que o vídeo diga em 3 minutos o que elas desejam saber. É complicado lidar com os seres humanos, né? Certo? E aí eu vou aqui abrir aqui um documento, que outro dia eu falei que existem 3 níveis de existência e realidade, né? Esses 3 níveis de existência são sintéticos. São sintéticos. Mas, na verdade, na sua totalidade, eles são bem maior, porque, veja, o universo, por exemplo, fractal, ele já está dentro de uma esfera onde está o universo supraespiritual, tá? Onde está o universo espiritual, o supraespiritual. E esse nível de universo é muito complexo de você dimensionar, tá? E a gente vai mostrar aqui num vídeo, que eu já mostrei em outro, lá do canal do O Marcionita, do Edson, muito bom para quem quer conhecer a gnose e quer conhecer a gnose de Marcion de Sinop. É muito interessante o canal dele. Tá? E aí eu quero falar exatamente isso aqui. Ó, tá? Porque isso aqui são os níveis de existência e realidade. Primeiro, a gente precisa saber o que é existência. Existência é a condição de tudo que existe, do que tem vida, estado de quem está vivo ou de quem se mantém vivo. Então, o que é existência? É a condição de tudo que existe, de que tem vida, algo que tem vida. Você não pode dizer que algo é existencial se ele não tem vitalidade. Tá? Ok? O primeiro princípio da existência, chamado, nós vamos começar pelo fractal, falando que o fractal é bem mais ampliado. Né? Fractal, ele é o átomo espiritual, é aonde está a emanência, a transcendência e o potencial que da onde provém toda a existência. Você não pode localizar no tempo e no espaço os universos, os outros universos fora do factual. É muito complicado. O nosso universo factual, ele é o que eu tenho sempre falado, os 4% daquilo que se vê. O resto é tudo ocupado pela mente do demiurgo, tá? Ou dos demiurgos, como você queira
entender. Tá? A natureza da existência fractal é sobrenatural. Portanto, o que é que se utiliza no universo fractal? É a física. É aquilo que o filósofo chamava também de natura naturans. Tá? A essência da existência do universo fractal é espiritual. A essência ali é o pneuma. Tá? E os graus de existência dentro desse universo fractal, está aqui, ó, próximo quadro, é o relativo, o absoluto e o absônito. Tá? Então, portanto, o universo fractal está dividido entre o universo fractal relativo, o universo fractal absoluto e o universo fractal absônito, que é bem mais acima. Então, veja, esses universos eles podem estar em qualquer lugar, em qualquer canto, porque eles estão numa esfera de dimensionalidade imensurável. Jamais qualquer instrumento nosso conseguirá chegar até a vastidão dos universos, né? O máximo que os nossos equipamentos fazem é tirar fotos de lugares que não são tão longe da Terra e que estão dentro do universo Terra. Tá? Os elementos que predominantes do universo fractal é a luz, o som, o movimento e o éter. Tá? E os estados da matéria preponderantes no universo fractal é o plasma condensado, tá? De Bose e Einstein, gás fermiônico, tá? Superfluido de Polarchon, tá? Então, esses são os níveis de matéria bastante elevados dentro deste universo fractal. O universo fractal também, o tempo lá é o Aionos, portanto não é o Cronos. Tá? Agora, o princípio da existência moroncial, e eu tenho falado aqui para vocês, de que a maioria dos seres que ora são vistos em algum lugar na Terra, eles são moronciais, eles não são fractais. Por quê? Porque os fractais, os seres fractais que estão um pouco mais próximos do nosso nível aqui, eles não necessitam da matéria densa, né? Eles navegam entre os planos existenciais de maneira muito tranquila, porque eles fazem um movimento e eles conseguem ver, tá? Coisas, a realidade como ela é. Essa que é a grande verdade. Os fractais, eles olham e vê todos os planos existenciais ao mesmo tempo. Então, os moronciais, apesar de terem esta habilidade também, mas a percepção deles ainda é um pouco reduzida, já que eles mesclam um pouco do fractal e um pouco do factual, né? O moroncial ele é produzido pelo átomo moroncial, uma forma de energia que ainda os cientistas ainda não descobriram. Está dentro da dimensão criativa, formativa e da ação. Tá? A
natureza da existência moroncial é preternatural, tá? Portanto, ela mescla a physis e a rila, natura naturans e natura naturata, tá? Estão em envolvimento. A dimensão aqui que pesa mais, ou a essência que pesa mais aqui é a psíquica, portanto, os seres, esses seres que ora se vê por aí, eles são seres altamente psíquicos. Eles não têm, digamos assim, os elementos da mônada espiritual. Tá? E o grau de existência dentro do universo moroncial é que existem os primários, secundários e os terciários. Todos os seres aqui podem ser seres éticos ou não éticos. Tá? Os elementos predominantes dentro da existência moroncial é o ar, a água, o fogo e a terra. Eles ainda estão ligados a elementos bem densos, né, diríamos assim. Tá? E também o que predomina entre eles é o estado da matéria gasoso e sólido. Eles podem navegar entre o imperceptível e o sólido. Tá? O tempo deles é o kairos. Eles estão dentro de um tempo entre o fractal e o factual. Por isso que os seres moronciais, eles podem sim morrer, eles podem se perder. E eu já falei sobre esse livro aqui, né? Os Vingativos Djinns, e falando sobre os gênios e falando sobre a existência desses seres, eles citam lá na página 139 o seguinte: muitos dos discos voadores descritos por testemunhas consistem em discos de luz que mudam de forma ou possuem habilidade para aparecer e desaparecer. Relatos de OVNIs, assim, parecem ser de uma natureza sobrenatural e costumam ser ignorados pelos investigadores porque não se enquadram na teoria de espaçonave extraterrestre. Por isso que eu falei para vocês, porque os seres fractais, eles não necessitam de espaçonaves como nós estamos vendo por aí. Tá? Há vários casos de contatos imediatos com algum tipo de criatura inteligente que se identifica como extraterrestre, angélica ou até mesmo o próprio capiroto. Justamente nessas experiências é que suspeitamos da presença de um ser interdimensional, tendo esconder sua verdadeira identidade. Estudiosos islâmicos descrevem os djinns como objetos brilhantes que podem mudar de forma e às vezes assumir a forma física. Temos muitos casos de OVNIs em nossos arquivos que descrevem encontros assim. Por anos, receberam um rótulo de alta estranheza. No entanto, quando a ideia do djinn entra em equação, esses casos bizarros fazem mais sentido. Então, quem está dentro dessa dimensão dos djinn são os daimons, os djinns, os devas, os elementais, os shedins. Todos estes seres são de uma única família de seres que são os seres moronciais. Tá? Em uma passagem do Alcorão, diz que os djinns do mal tentam persuadir os humanos por meio de sussurro em seus ouvidos. Essa voz sussurrante no ouvido também pode ser interpretada como uma espécie de telepatia. Tal fenômeno é comum não só em casos de OVNIs envolvendo contatos e outras experiências paranormais, mas também em visões religiosas e místicas.
Padres e outros clérigos cristãos do período medieval tardio na Europa acreditavam que os anjos sussurravam nos ouvidos dos homens e mulheres com uma voz conhecida para influenciá-los ou guiá-los. Parece óbvio que esses visitantes celestes preferem não se mostrar, mas apenas falar, não causando pânico nem medo. Entretanto, devemos nos perguntar: são realmente anjos esses seres que se comunicam com as pessoas especiais? Ou seriam esses seres, os djinns, os shedins, os devas, os daimons, os elementais? Tá? Poderiam dizer que, como os anjos, os djinns usam os mesmos métodos? Não se pode ter certeza. Tá? A testemunha que chamaremos de Sam tinha 30 anos de idade e era programador de computadores na época. Em 23 de abril de 1990, por volta das 22 horas, Sam se dirigia para a casa na rota 164 em Claxon, Nova York, vindo de casa de um amigo em Frankville, né, nas proximidades. Essa estrada é muito escura e à noite, pois não há luzes próximas. E há pouquíssimas casas, tá? Pouquíssimas casas. Tá? E há pouquíssimas casas nessa trajetória. Enquanto guiava seu carro pela pista escura e tortuosa, Sam começou a se sentir desconfortável, como se algo de ruim estivesse para acontecer. Ele desacelerou e olhou para a mata, nos dois lados da estrada, esperando que um animal, um veado ou outro animal, corresse a pista em sua frente. Sam já tivera essas impressões antes, e em mais de uma vez. Escutar uma voz interior que lhe indicava determinada ação, escapando por um triz de algum acidente sério ou alguma surpresa desagradável. Naquela noite, Sam observou um objeto luminoso, sólido, à sua esquerda, em cima da copa das árvores. O objeto pulsava e tinha uma coloração amarelo-avermelhada. Suas luzes estavam muito baixas para ser de um avião. Pareciam estar centenas de jardas de distância. Os pinheiros ao longo da estrada obstruíam particularmente a vista. Ele continuou dirigindo mais devagar, chegou a uma clareira e parou o carro. Notou então que o objeto estava bem mais perto dele. Enquanto ele observava, o objeto passou diretamente por cima de seu carro. Sam abriu a janela e observou o objeto por cerca de 1 minuto. Decidiu vê-lo melhor, parou o carro e desceu. Sentou-se no capô e ficou olhando para o objeto. Devia ser o tamanho aproximado de uma minivan e se encontrava a cerca de 30 metros acima da sua cabeça. Tinha o formato de oval, mas mudou para um círculo perfeito. Sam relatou que sentiu calor emanado do objeto. Ficou surpreso ao ver 5 pequenas figuras em volta da borda do objeto, com que olhando para ele. Teve a impressão de que o objeto em si era uma espécie de janela, embora só tivesse silhuetas. Estava convicto de que eles tinham uma aparência humanoide. Então, essa narrativa está dentro desse livro aqui, tá? Que você pode adquirir na Madras Editora, e você vai ver então, sabe, gente, que esses seres moronciais são seres que facilmente estão em contato com seres humanos. Tá? O nosso universo Terra tem seres moronciais e tem seres factuais. Muito raramente os seres fractais vêm aqui à Terra.
E quando vêm, eles não utilizam, tá, naves de massa, de tenha peso e massa, tá? Como se vê muito por aí, naves espaciais, cilindros caindo. Esses objetos não são usados por seres fractais. Tá? Então é preciso ter muito cuidado com o que hoje nós vemos, tá? Porque os seres moronciais estão aí. O livro de Urântia chama eles de seres intermediários. Tá? E eles podem ser bons e podem ser maus, porque eles têm, como seres humanos, eles comem, se alimentam, criam clãs, criam famílias, criam grupos, tá? E são de diversas espécies, eles não têm uma única aparência. Tá? Agora, o princípio da existência factual é o átomo material, a ação e a evolução. O tempo em que nós, seres factuais, existimos é o Cronos. Tá? A nossa natureza de existência natural é a Hiller e a Natura Naturata. Tá? A essência da nossa existência é corporal, é a somática. Tá? E existe dentro do grupo dos seres factuais os seres superiores, intermediários e inferiores. Certo? Nós humanos ainda estamos dentro do processo, nós estamos dentro do processo intermediário, porque existem seres factuais superiores a nós. Tá? Elementos da existência factual: luz, som, movimento, ar, éter, fogo, água e terra. Por quê? Porque a nível factual todos os elementos estão presentes. Todos os 7 elementos. E os estados da matéria são sólido, líquido, porque o nosso corpo é feito de sólido e líquido. Gasoso, que é o nosso elemento psíquico, e plasmático é o nosso elemento chamado espírito. Ele é um plasma. Não tão quente, mas ele é um plasma. Tá? Portanto, ele é o filamento, diríamos assim, da nossa existência factual. Ok? Mas para que a gente entenda como é que tudo veio existir, nós precisamos partir da existência do universo mestre, aquele universo primário de tudo. Tá? E é isso que nós vamos ver agora. Tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês isso aqui um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver aqui. É da onde veio Cristo, Crestos. Ele diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Ele morava no reino de luz antes de toda a criação da matéria. Esse Pleroma era o lugar onde moravam os espíritos de luz. Então, o que é o Pleroma? É o centro da gravitação universal, de todos os níveis de universo. Ok? É aquilo que se costuma chamar de céu, mas é muito mais didático para nós falarmos do Pleroma, porque o Pleroma significa plenitude, ele é o espaço pleno existencial, tá? Da existencialidade e das realidades. É de lá que emana o fluxo vital, o fluido cósmico vital, o fluido cósmico universal procede
exatamente emana dessa região aqui. Lá era a reunião, a Assembleia dos Espíritos de Luz. E a habitação do Deus incognoscível, o Pai de Cristo, de Crestos. Eles habitavam numa eterna harmonia, até que um belo dia atrás, né, aconteceu uma coisa incrível. Um desses seres, né, que a gente chama de Sofia, ela quis saber mais do Pai. E quem é Sofia? Por que aquela Sofia saiu da região do pleroma? Veja, aqui é muito importante a gente fazer uma análise, porque os gnósticos tinham essa clara noção de que a Sofia ela era um aeon, era um ser espiritual, portanto, dentro do nível fractal, ela era um ser de elevado estatura espiritual. O problema é que ela não era das primeiras emanações, ela estava ali num nível de emanação já muito, muito longe. Então, portanto, à medida que aquelas emanações iam surgindo, ela ia ficando distante da sua ancestralidade, diríamos assim. Se é que nós podemos dizer isto usando esta linguagem simbólica, né? Então, eu sempre uso esse símbolo aqui para mostrar o seguinte, tipo assim, você tem uma família, né? Ok? Aí, aqui é o Uno. Aí o Uno criou, o Uno se manifesta no Pai, e o Pai procede à existência da mãe, da Barbelu. E aí eles vão sucessivamente fazendo esse processo, tá, de geração, emanações de éons. Tá? Então, se você observar, ó, tá? Então, o que acontece? A Barbelu, a Sofia estava aqui nesse nível, bem afastada da origem, da ancestralidade do mundo. Tá? Então, ela como um ser pensante, ela como um ser espiritual, fractal espiritual, ela sentiu o desejo de conhecer, de descobrir, né, de criar. Ela queria conhecer o Pai. O problema é que esse conhecer o Pai levou Sofia a não ir na direção certa, ela foi na direção oposta. Tá? E também há uma coisa que é preciso ser dito. Nesses níveis de existência, os seres viajam em carruagens de energia. Tá? E você vai ver que a Sofia ela vai se afastando do centro, né? Do centro gravitacional da luz, do pleroma, do universo mestre, né? Do centro de gravitação de todas as realidades. Ela sai de lá, né? Observe aqui, ó. Você vai ver isso aqui, ó. Ó, o movimento dela. Ela foi se afastando. Ó. Então ela está utilizando uma carruagem, justamente, tá? Ela se afastando do pleroma. E ela vai se afastando. Porque ela quis realmente. Agora observe que esse afastamento dela, apesar de que a animação aqui mostra como se fossem estrelas e tal, não existia nada aqui fora. O nada que eu digo no sentido de que nada do sentido visível. Não existia aqui a matéria ainda. Existia a substância, o substrato, mas não a matéria em si. Então, à medida que ela se afasta
lá do centro, tá? Olha o que acontece, né? Olha, vê. Mais do Pai, até que ela chega no limite, explode no limite. Olha só o que acontece. E ela é a primeira emanação de luz que entra na escuridão. Então, o que é que acontece? A Sofia, ela não só não explode, ela causa um atrito entre a luz, tá, e aquilo que se chamava matéria caótica. Ok? Nós estamos falando do primeiro nível de existencialidade, gente, tá? Então, quando ela entra, ela se choca com os elementos residuais da existência do universo mestre. Tá? Então, quando ela causa esse impacto, há ali uma explosão. Ok? Ela se choca com outro nível de existência. E aí surgem os primeiros elementos da fragmentação disso. A fragmentação da explosão dela, e ela então desfalece, ela desmaia e fica prisioneira nesse estado. Por ela ser um ser espiritual factal, ela ficou presa naquele estado ali. No entanto, o impacto que ela causou, né, dentro da realidade existencial foi tão intenso, gente, né, que, diríamos assim, ela acabou provocando, né, e aí a Sofia acabou provocando o quê? Porque quando ela vai, né, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que ela vai e causa esse impacto, tá? O que acontece? Ela fica aprisionada nessa região. Então vamos supor, né, que houve aqui um ponto de impacto entre a Sofia, tá? Vamos fazer assim. A Sofia se causa um impacto com um substrato, um resíduo do universo pleromático, né? Então o que acontece bem aqui? Ela acaba criando um espaço paralelo e ela dá origem a um outro ser, porque esse ser que vai surgir desse impacto aqui, tá? Desse impacto aqui, é um ser chamado Ial da Baote, tá? Esse ser aqui é o filho, acaba se tornando filho de Sofia, por quê? Porque vem da consciência dela. Tá? Vem da consciência dela. E há uma outra questão muito séria. Por quê? Porque a Sofia gerou um ser deficiente. Por que é deficiente? Tá? Que ele é um ser deficiente? Porque ele surge de um desequilíbrio. Tá? De um desequilíbrio. Então, portanto, Ial da Baote ele não é mau, mas ele é desequilibrado. A consciência dele, a consciência de Sofia ficou presa, né? E se fragmentou. Então, ela criou esse ser. Esse ser aqui faz parte, diríamos assim, de Sofia. O Ial da Baote, ele faz parte de Sofia. Então, ele cai e ele, então, passa a ser... Porque com esse impacto aqui, aí é que está aqui o X da questão. Com esse impacto aqui, aí surge a matéria, tá? Como nós a conhecemos. Tá? Olha aqui. Então ela surge a matéria.
do impacto de Sofia, tá? Sofia, com os resíduos tá? Esse choque, tá? Faz surgir esse ser, o Yaldabaoth. Então, ele é um ser profundamente material. O primeiro elemento a surgir com esse impacto da Sofia foi o bário. Tá? O bário. Então, você vai entender isso, porque olha o que é que acontece. Então, causa uma grande explosão, uma grande luz, é que realmente... Essa grande luz é aquilo que o pessoal vão chamar de Big Bang. Do Big Bang, tá? Então, a Sofia, aí eu vou só sair aqui um instantinho, gente, para mostrar um negócio para vocês interessante. Então, quando ela se choca aqui, ela por ser um ser fractal, ela gera um ser moroncial, porque o Yaldabaoth, nele está os resíduos do fractal espiritual, mas ele também é um ser material. Então, ele cria, é dele que vai surgir o elemento moroncial, que é um intermeio entre o espiritual e o material. Tá? No entanto, a matéria, os primeiros elementos da matéria surgem ali. Tá? Eu vou mostrar aqui um negócio para vocês, que eu quero dar uma ideia para vocês. Tá? Vamos aqui. Tá? Vamos ver se abre aqui para nós isso. Ok? Aí, o que é que acontece aqui? Ó? Acontece isso aqui. Ó, tá? O que é o Big Bang? O Big Bang é o choque de Sofia, tá? Com o residual do universo mestre. Porque antes disso aqui tem um universo mestre. Os cientistas nunca eles vão conseguir provar isso, porque a nível de racionalidade não vai se chegar, e eles não vão conseguir voltar no espaço e tempo para ver esse acontecimento aqui. Tá? A partir daqui surge o moroncial e o material. Tá? Ok? Então preste bem atenção nisso aqui. Tá? Então surge aqui, hoje a ciência nos faz crer que nós estamos estamos aqui na superfície dessa bola e que nós estamos girando, ao contrário da crença cosmológica que existia antes. Tá? Com aquela explosão lá de Sofia, começa a surgir a matéria. E aí, Yaldabaoth ele resolve, então, criar, a partir da matéria, porque ele também tinha esse poder, já que ele tinha ele era uma expressão da consciência de Sofia, portanto, filho dela, né? Ele resolveu, então, também criar as coisas. E aí ele vai criando tudo. Aí, você vai vendo que a nossa cosmologia, eles dizem que o sistema solar está viajando pelo espaço a 239 km por segundo. Olha aqui. Tá? É assim que é. É tudo girando, tudo indo viajando pela galáxia, é sempre assim. Eu não estou dizendo que tá errado, você acredita no que você quiser, eu estou apenas fazendo análise. Nos fizeram o que a Terra está girando também em torno dela a 1.666 km por hora. Tá? A velocidade que a Terra gira ao redor do Sol, translação, é cerca de 107
1.000 km por hora. E a velocidade eu não consigo ver aqui a velocidade do movimento em torno do seu próprio eixo, a rotação, é cerca de 1.700 km, tá? Alguns falam de 1.600 e pouco, tá? E isso, a Terra tem de diâmetro 12.742 quilômetros de diâmetro. Tá? Estamos falando de dados que eles falam, né? Nos fizeram crer que a Lua está distante da Terra a 384.400 mil quilômetros da Terra. Hoje se sabe que a Lua, por exemplo, os cientistas estão descobrindo que a Lua está dentro da atmosfera da Terra. Tá? Aí você vai tirando a sua própria conclusão. A distância média entre a Terra e o Sol é de 149,6 milhões de quilômetros. Essa medida também é chamada de unidade astronômica. Tá? Certo? Muito bem. Ele mede o Sol, tudo isso aqui, ó, 1.392.607 quilômetros. Tá? Então o bicho lá está explodindo, é fogo, é hélio, é um bocado de coisa, né? Aí as pessoas começaram a se perguntar sobre como veio a existir o nosso universo. Nós estamos falando do nosso universo, da nossa realidade, tá? Daquilo que nós chamamos de universo factual, material. Tá? Então, alguns acreditam que o nosso universo é separado por domos, né? Campos eletromagnéticos, e que a nossa realidade está bem aqui, né? Certo? Também aqui, ó, essa aqui, tá? É a nossa realidade. Existem outras terras além dessas aqui, tá? Certo? E que cada orbe desse está localizado dentro de uma outra esfera, de uma outra esfera, de uma outra esfera, que eu já falei inclusive aqui, né, sobre isso, de como era que se acreditava, Platão, Aristóteles e Ptolomeu acreditavam, certo? Ok? Então, vocês vejam que existem outras terras além daquilo da nossa terra aqui. Tá? Eu também já falei isso aqui para vocês. Ó. Isso aqui dá uma ideia da dimensão de como os anéis da Terra vão se expandindo. Tá? Vão se expandindo. Tá? Eles se expandem a nível de superfície e se expandem a nível espacial, para cima, né? Certo? Criando espaços dimensionais para cima, à medida que, tá? Certo? Então, você vê que o mapa de Piri-Reis é um exemplo típico de como ele foi projetado como se a pessoa estivesse olhando de cima. Né? E bem no centro da nossa Terra, da Terra base, está o Monte Meru, que é chamado também Monte, da onde está ligado o campo eletromagnético da Terra, o centro do campo elétrico magnético. Ele está ligado intrinsecamente à estrela Polaris,
tá? E vejam que ele é separado por 4 rios. Observou isso aqui? Hoje, o que é que eles fizeram? Eles cobriram tudo isso aqui de gelo e isso aqui é escondido de nós, tá? Engraçado porque a descrição dos 4 rios nos faz remeter ao Éden, a ideia do Éden, tá? Existe hoje especulações de que provavelmente, de fato, o Éden teria existido nesse centro aqui, que seria o centro da terra base, né? E que depois resolveram esconder isso aqui por questão de gelo e tudo mais. Por quê? Por algum motivo podem existir seres morando nessa região, ou porque aqui pode ser a entrada para as dimensionalidades e quem acessa aqui pode passar por outras dimensões. Mas você vê que o Piri Reis, ele mostra, olha, muitas terras, né? Tá? Muitas terras mesmo, tá? E aí, esse é um dos mapas mais antigos que se tem, tá? Cartográfico, tá? Esse mapa budista foi encontrado também, agora veja só, olha aqui, ó. Aí você vê que existem outros continentes, outras terras que nós não conhecemos. Nós estamos bem aqui, tá? A terra base. Por que eu chamo de terra base? Eu vou explicar por que nós chamamos de terra base. Porque a nossa terra, essa região onde nós estamos, eu chamo de terra base por quê? Porque ela está no centro das outras, tá? À medida que a Terra vai se expandindo, tá? Aqui a superfície, tá? E ela tem espaços materiais e tem espaços moronciais e tem espaços que vão, tá? Certo? O que acontece? Existem outros espaços com outros continentes não conhecidos que não só aqui na superfície, mas embaixo da superfície também da Terra existem túneis que dão acesso a esses vários, tá? Porque não se pode acessar por cima, ok? Tá? Então você vê que essa questão cosmológica está ligada ao início de tudo, tá? Ao início de tudo. A história de Sofia. Se as pessoas não entendem isso lá atrás, não vão entender o resto para cá não, gente. Não adianta. E Alda Baote, eu vou falar, hoje eu ainda estarei postando um vídeo que eu vou falar sobre quem é a figura do Alda Baote. Quem é a figura do Demiurgo? Porque ele é um construtor, ele é um arquiteto. Ele já pegou a matéria do choque de Sofia da matéria com antimatéria, diríamos assim, podemos usar esse termo, criou, né? Ali gerou já as substâncias primordiais. Então, o Demiurgo apenas organizou e foi criando o plano material, o plano físico da existência. Mas não existe só o plano físico, você já viu isso. Existe o plano moroncial, o plano fractal, o plano... Tá? Existem vários planos de existência. No entanto, ele é autor do plano, tanto moroncial quanto fractal, quanto factual. O fractal não está dentro do domínio dele. Porque ele apesar de ter se originado de lá, ele está preso a essa dimensionalidade para cá. Ok? Então compreenda bem isso aí para você entender por que escondem de nós os vários espaços. Porque
eles querem sempre nos fazer acreditar de que nós somos nada, nós humanos não somos nada. E quem é que quer fazer a gente acreditar nisso? Os donos do mundo. Porque eles têm prazer em fazer isso. Ok? Tá? Esse mapa é de Urbano Monte. Veja só, o mapa de Urbano Monte, observe que também tem muita terra. Olha, tem uma região aqui, e aí você vê que, olha aqui, ó, tem outras terras que nunca foram citadas para nós. Tá? Ele era cartógrafo, Urbano Monte, em Milão, Itália, em 1587. Tinha 87 anos que o Brasil tinha sido descoberto. Tá? Você vê que todos os mapas, quer de Piri Reis, quer de Urbano Monte, são sempre planos. Porque todo mapa tem que ser plano. Você não viaja por um mapa cartográfico arredondado. Você não viaja. É uma ilusão. Tá? Certo? Vocês lembram que eu citei num vídeo anterior sobre os 4 cantos da Terra? Vejam que também essa figura aqui é muito antiga, ela surgiu num livro, e ela fala exatamente de uma terra, olha só, tá? A nossa terra está aqui, aqui está o Monte Meru, aqui está a nossa terra, e aí vai havendo terras. Essas terras vão sendo terras superiores. Tá? Portanto, ele coloca a terra, a terra base, dentro de uma terra quadrada. Só para você ter uma ideia de que as pessoas, as nossas investigações vão mostrar no futuro de que a Terra, gente, enquanto estado material, porque aí a Terra, o universo Terra, ele tem uma dimensão material, mas tem uma dimensão horoncial. E ele vai se expandindo a nível de espaço. Tá? E é preciso a gente ter bem essa noção na nossa cabeça, porque quando o Demiurgo cria esse universo Terra, ele não criou só seres humanos. No outro vídeo eu vou falar sobre qual é a relação entre o Demiurgo, né, e Aldabaote, Javé, Jeová, Alá, Brahma, e a relação dos arcontes, dos Elohims e dos Anunnakis. Qual a relação desses seres? O que é que esses seres têm a ver uns com os outros? E o que é que eles têm a ver especificamente sobre a criação da Terra? E por que eles vêm mantendo a Terra isolada? Então, olha só. Tá? Imagine que... Tá? Isso aqui. Tá? Aqui está separada aqui. Aí para cá tem terras, para cá tem terras, tá? Eu estou só dando ideia, gente. Eu não estou dizendo que é assim. Eu estou tentando ser didático na explicação. Tá? Didático na explicação. Muitas coisas vão ser descobertas daí para frente, gente. Muita coisa, muita coisa, muita. As pessoas vão se surpreender com as descobertas que vão ter a partir desse ano e do ano que vem. Tá? Então, há quem pense que a Terra tem diversos anéis e diversos domos de energia. Tá? Anéis que vão propagando ela e campos de energia, campos eletromagnéticos que vão separando cada anel desse um do outro. Tá? Mostrando que também, à medida que você vai saindo da Terra base, você vai entrando em outras frequências e vibrações de energia. Você vai entrando você vai entrar dentro de mundos moronciais, mundos... você vai chegar até perto dos mundos fractais. Você não vai chegar perto de universos do tipo supraespiritual, sabe, de mundos
do mundo pleromático, que é o centro de gravitação universal, você não vai conseguir chegar lá com o corpo físico. Tá? Vai ser possível fazermos no futuro viagens para chegarmos até os níveis fractais, mas não conseguiremos atravessar esse sem termos que destruir a nossa própria existencialidade enquanto matéria. Tá? Porque aí já, os mundos moronciais, por exemplo, já serão níveis bem elevados. Tá? Eles têm muita facilidade de vir de lá para cá, mas nós não temos facilidade de ir daqui para lá. Tá? Isso são ideias e teorias que temos, né? Então, olha, mais aqui, ó, olha, os anéis aqui, que são espaços territoriais de terra física, tá? E separado por anéis, né, que vão criando esses espaços, tá? Certo? E a nossa Terra está bem aqui, tá? Isso é apenas, volto a dizer, são teorias, especulações e são desenhos didáticos, né? O sistema Terra ou o universo do sistema Terra, isso que chamo, e eu chamo também de Terra infinita, porque vocês sabem que eu já exibi aqui, tá? Então, olha aqui, à medida que tem anéis ou outros continentes, outras terras, tá? Até 10 anéis, possivelmente, vai ter uma pesquisa aí falando sobre esse assunto, tá? Aí nós temos também até os 7, até 10 níveis, tá? Imagine que você está apenas nesse nível 1, tá? E tudo está dentro desse campo elétrico aqui, tá? Certo? Isso é só elemento. Isso aqui mostra como era que a cosmologia antiga, né, do Midgard, que tinha uma terra superior, uma terra intermediária e uma terra inferior, tá? Certo? Olha só, ok? Isso aqui você compreende que existe as terras superiores, as terras intermediárias e as terras inferiores, tá? Era a visão cosmológica que se tinha, tá? A Terra é bem maior. Por quê? Porque exatamente, olha, tem os vários anéis da Terra, ok? Eu vou passando para a gente não ter um vídeo muito longo, mas difícil. Veja que todos as cosmologias antigas acreditavam em níveis de existencialidade muito parecida. Só que aí a NASA veio e disse, não, isso tudo aqui é uma besteira, isso aqui. E isto aqui é uma montagem de CGI, tá? Isso aqui é uma montagem de CGI, montagem de computador. Tá? Vamos parar de bobagem que... Tá? O problema das pessoas é não quererem sair da bolha. Então, se você não quer sair de dentro dessa bolha aqui, você não vai encontrar as outras realidades. E aí, o que é que está acontecendo? Os outros seres estão passando de lá para cá, e aí, meu amigo, o pessoal ficou aqui, nós vimos, né? Tá? Então, olha, os vários anéis, tá? E esses anéis, cada anel aqui é representado por um, tá? Diríamos assim, por um astro errante, e aqui é o último anel, que é o anel das estrelas fixas, tal, tá? No século IV a.C., Eudoxo desenvolveu o sistema de 27 esferas cristalinas centradas em diferentes eixos com diferentes velocidades de rotação. 27. Tá? Então a cosmologia não é uma coisa tão simples. Tá? Não, mas olha, porque a Terra plana é a verdade porque está na Bíblia. Pelo amor de Deus, né? Certo? Olha aí. Tá? Certo?
Então, eu estou mostrando didaticamente aqui algumas coisas. Esse livro aqui, A Sabedoria da Antiga Cosmologia, gente, é muito interessante, tá? Porque é um físico que vai exatamente questionar algumas coisas sobre a física moderna, tá? Aqui é a visão cosmológica que se tinha antes, tá? Certo? Eu não vou aprofundar, já falei sobre isso aqui, né? Estou mostrando aqui alguns aspectos. Todo o universo é como uma imensa placa de circuitos com suas bobinas, capacitores, transitores, conversores, transformadores, osciladores e equalizadores. Apesar do prêmio Nobel, as comprovações de Hannes Alfvén encontraram muita resistência nas academias e nos centros de pesquisa, de certa forma foram um pouco difundidas ou levadas adiante, talvez porque desmentiria velhas mentiras e derrubaria inúmeros embustes que envolvem a ciência atual. Tá? Então, o nosso universo, gente, ele é um universo tecnológico. As coisas aqui não, o demiurgo não é um ser, diríamos assim, etéreo, espiritual. Ele é um ser inteligentíssimo. Ele e os outros, todos que surgiram do impacto de Sofia com os resíduos da criação do pleroma, acabaram provocando isso aqui, tá? Certo? Então o universo é composto de energia, frequência e vibração. Isso aí é uma coisa que eu já falei aqui. Ele é um imenso computador quântico, onde toda a matéria existente é constituída pela força do eletromagnetismo. Tudo no universo funciona por eletricidade e por magnetismo, tudo. Tá? Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Então, tá? Tudo é campo elétrico e campo magnético, tudo. Tá? O demiurgo projetou isso aqui de maneira muito, muito singular. Tá? E ele não só projetou, porque ele, sendo filho de Sofia e tendo uma origem espiritual fractal, e ao mesmo tempo também tendo uma dimensão material, ele, porque nós temos que dividir, para nossa compreensão, para nossa racionalidade, é preciso separar espiritual, fractal, factual, mononcial e tal, para ter uma compreensão. Mas isso tudo está entrelaçado, porque tudo é energia, tudo é frequência e vibração, simplesmente isso. Tá? Frequência e vibração. Ressonância. Ressonância. Ressonância mórfica. Campos mórficos. Então, o universo, gente, o nosso universo Terra, o nosso sistema Terra, ele tem um dominador, um ser que projetou ele, tá? E ele é muito deficitário, não é que ele seja mau, tá? Mas vamos seguindo aí, tá? Mais um mapa aqui antigo, ó, certo? Ó. E se vê como os mapas eram planos, tá? Certo? Então, se você, tá? Aí, eu digo sempre às pessoas, gente, aqui a gente faz estudo. Eu me preocupo muito em passar para vocês coisas importantes, certo? Coisas importantes, tá? Eu espero que vocês entendam o que nós tentamos passar aqui nesse vídeo. Não dá para a gente fazer um vídeo com todas as reflexões. Eu vou ainda gravar um vídeo hoje com mais explicações, com mais detalhamento, porque nós estamos aqui também aprendendo, também estudando. A única coisa que eu peço
é que você divulgue o nosso canal, se inscreva no canal, tá? Compartilhe os nossos vídeos e, olha, nos ajude. Nós queremos chegar até o final do ano se com 500 inscritos ou, se possível, até com 1000 inscritos. Tá? Nos ajude a difundir o nosso canal. Tá? Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.